Olá, alunos do primeiro ano da nossa escola. Vamos ministrar aqui nessa videoaula o assunto de função afim, um assunto que você já conhece, já tem essa experiência do ensino fundamental. E continuamos aqui no primeiro ano do ensino médio para exercitar, para lapidar ainda mais o nosso conhecimento, para reforçar ainda mais e assim a gente conseguir resolver muitas questões envolvendo a função afim, a função polinomial do primeiro grau, ok? Mas turma, para a gente poder falar sobre essa função do primeiro grau, é claro que você precisa recordar todos os conceitos de função que a gente veio colocando nos capítulos anteriores do teu material. Lembrando que função afim está no teu livro, está no teu material da Positivo, ok? Bom, olha só, turma, para a gente falar de função do primeiro grau, a gente vai ter que lembrar que uma função, para ser definida, ela precisa ter uma fórmula matemática. Tá? E essa fórmula matemática da função afim, ela vai ter esse formato aqui, ó, f de x igual a ax mais b. Ela precisa ter esse formato. E lembra que as fórmulas matemáticas, turma, é aquela ideia que a gente conversou em sala de aula, que é uma espécie de máquina matemática. E nessa máquina matemática, você precisa inserir uma matéria-prima. Essa matéria-prima ela vai ser processada até que saia um resultado, que saia o produto, né? E assim a gente começa sempre a analisar o estudo dessas funções. Perfeito? Não esquece disso. E outra coisa, a gente vai conhecer aqui, turma, cada elemento dessa lei de formação. Cada elemento. É muito importante você conhecer as características desses elementos, né? A funcionalidade, o objetivo de cada um dentro da fórmula. Perfeito? Vamos lá. Então, esse A aqui, que é colocado, ele recebe o nome de coeficiente angular. Esse coeficiente angular, turma, ele é um valor multiplicador aqui de x, ó. Tá? Então, ele sempre vai multiplicar esse x, o coeficiente angular. Mas, professor, quem é esse x? Eu escrevi logo aqui, turma. Ó. Esse x é uma variável independente. Tá? O x é uma variável independente. Então, você tem o a, que é o coeficiente angular, e esse x, que é uma variável independente. Esse coeficiente angular, pelo próprio nome que ele está dizendo, né, falar de angulação, ele pode determinar aqui, turma, numa análise, o comportamento da nossa função afim. Que comportamento é esse? É você analisar se a tua função ela é uma função crescente, se ela é uma função decrescente ou se ela vai ter um comportamento constante. Então, são os três modos para você analisar uma função polinomial do primeiro grau. Mas ela se torna, por exemplo, uma função afim quando ela vem aqui, turma, nessa forma aqui, ó, nessa forma completa, tá? Então, toda função ela pode vir na forma completa ou na forma incompleta. E se ela vier na forma completa, a gente fala de função afim. Perfeito? Legal? E aí, essa ideia da função afim é muito importante quando a gente analisar esse gráfico que já está aqui logo ao lado. Perfeito? Bom, turma, esse Bzinho aqui, ó, ele também é importante para a nossa análise de estudos, tá bom? Esse Bzinho aqui que a gente está colocando, tu percebes que ele está aqui de uma forma isolada, né? Ele está sozinho, ele não está acompanhado com ninguém aí, ele é um termo independente, por isso que a gente já coloca aqui, ó, essa nomenclatura. Que esse coeficiente B, ele pode receber esse nome de termo independente, tá? Mas além disso, ele também recebe outros nomes, ele pode receber outros nomes, e esses nomes podem até mesmo aparecer no comando da questão. Quais são esses nomes, professor? Coeficiente linear, parte fixa ou quantidade inicial. Eu estou vendo aqui, professor, que tu destacou a quantidade inicial em vermelho, na cor vermelha. Por quê, professor? Eu gosto mais, turma. Eu gosto mais de falar que esse coeficiente B ele é uma quantidade inicial. Porque quando a gente tem uma quantidade inicial, né, uma contagem inicial, por exemplo, e quando se passar um certo período, um certo tempo, um certo processamento de informações, você consegue analisar se essa quantidade inicial cresceu, se essa quantidade inicial decresceu ou se ela permaneceu constante. Então eu particularmente gosto muito de usar esse termo quantidade inicial para esse valor de B. Perfeito? Eu vou mostrar ele de uma forma muito mais clara lá no gráfico.
Bom, esse f de x aqui, turma, a gente não pode esquecer lá dos conceitos de função, que esse f de x é a mesma coisa que o y. Como se eu tivesse escrito aqui também g de x, também seria y. Um h de x seria y, não importa, na verdade, aqui a letra. É importante que você entenda quem é a função, e a função nesse momento é uma função f, que é a mesma coisa que y, e para você chegar nesse valor do y, você precisa de quem, turma? Usar um valor no lugar do x. Então, olha só que interessante aqui, ó. Eu já sei o x, que é uma variável independente, e o y passa a ser agora uma variável dependente. O que é ser dependente? É precisar de algo, é depender de alguma coisa. Então, esse y, para ele poder existir, para ele poder saber o seu valor, ele precisa do x. Então, esse y, para saber o seu valor, ele precisa de quem, turma? Do x. E aqui a gente começa a falar que dentro das funções existe aquela relação de dependência entre grandezas, a relação de dependência entre valores variáveis. Perfeito, gente? Tudo bem? Não esquece, a ideia da função é essa, né? É uma relação de dependência entre grandezas. Eu uso uma grandeza e essa grandeza vai gerar uma outra grandeza. Perfeito, gente? Ou vai alterar o valor da outra grandeza. Bom, outra coisa que falta a gente falar dentro desse conceito inicial, turma, é essa notação aqui, ó. Algo que a gente já vem estudando ao longo de nossas aulas, né, de introdução ao estudo de função, nos conceitos de função. E aqui a gente fala também, a gente chega para abordar a ideia de conjuntos, né, de valores, né, que ficam agrupados. Vamos lá. Então, isso aqui a gente chama de relação. Essa função afim, ela possui esta relação. Traduz, professor, que relação é essa e para que ela serve? Essa relação aqui, turma, você percebe que esse R já é familiar para você em termos de linguagem matemática, né? Representa o conjunto dos números reais. Então, turma, tudo que está antes da seta aqui, ó, significa aquilo que você tem que usar, aquilo que você vai usar, aquela matéria-prima que a gente está falando, ok? Então, antes da seta é a matéria-prima. E essa matéria-prima, para a função afim, é o conjunto dos números reais. Você pode usar qualquer valor real ali no valor do x. Perfeito? Agora, após a seta, você vai encontrar o conjunto contradomínio da função. Agora, uma informação importantíssima. Isso você já sabe, ok? Que o contradomínio, ele contém qual conjunto? O conjunto imagem da função, tá? O contradomínio, ele contém o conjunto imagem da função. Para facilitar isso aqui, para a gente poder sempre associar essas duas variáveis, a variável independente e a variável dependente, que eu estou chamando aqui de x e y, respectivamente, tá? A gente vai dizer aqui, turma, deixa eu colocar aqui piloto vermelho aqui, ó, que antes da seta é aquilo que você usa em x. E quem eu vou ter que usar em x? Eu posso usar qualquer valor real. Após a seta, você vai encontrar o contradomínio. E nesse contradomínio está contido o conjunto imagem. E quando eu falar de conjunto imagem, eu vou falar, ó, do y. Quando eu falar do conjunto imagem, eu vou falar do y, que é o resultado. Então, ó, a minha matéria-prima é o x. São valores que eu tenho que usar no x. Essa matéria-prima ela vai ser processada nessa fórmula matemática. Esse processamento que eu estou dizendo são as operações matemáticas que realizam esse processamento. E depois vai ter um produto, vai gerar um resultado. E esse resultado é o valor de y. Ficou claro, gente? Ok? Então, isso aqui são os conceitos iniciais dessa função afim, entendendo a sua lei de formação, entendendo os valores que devem aparecer na lei de formação e também sabendo da sua relação, o que é que você usa e o que é que você encontra. Perfeito? Bom, depois dessa situação aqui, a gente chega nesse segundo quadro, que é para falar sobre o gráfico da função afim. E eu coloquei um conceito aqui, turma, bem simples, bem prático para você entender. Esse conceito fala da forma geométrica da função. Então, essa aqui é a forma algébrica e ela tem a sua forma geométrica. Como é que eu vou representar todo esse conceito no plano cartesiano? Legal? Então, essa é a ideia do gráfico. Bom, então o gráfico da função afim é um segmento de reta
que suas extremidades são prolongáveis. Tá? Então eu posso ter um segmento de reta e saber que esse segmento de reta no próprio plano cartesiano, esse mesmo segmento de reta, ele pode ser prolongável, pode ter o seu prolongamento em ambos os sentidos, em ambas as direções. Perfeito? Ok? Bom, e aqui você percebe que tem um segmento de reta aqui nesse plano cartesiano, né? Lembra que plano cartesiano são esses eixos coordenados perpendiculares, ok? Ser perpendicular é porque bem aqui, turma, forma qual ângulo? De 90 graus, perfeito? O ângulo de 90 graus. E aqui, turma, lembra que esses eixos coordenados, eles são retas numéricas. E aqui, em cada uma das retas numéricas, você vai analisar, ó, olha quem você vai analisar aqui, ó, os valores reais, perfeito? E aí a gente tem aqui o zero, né, que é a origem do nosso plano cartesiano. Tranquilidade, gente? Olha só. Primeiro passo para a gente analisar essa reta dentro desses personagens aqui, dentro desses elementos, elementos da fórmula algébrica. Bom, essa visão aí, turma, ela vai ser o seguinte. Eu vou fixar aqui dois pontos. Inicialmente, esses dois pontos são essenciais nesse momento para você aprender a analisar gráfico de função do primeiro grau, ok? Bom, eu vou sinalizar aqui, ó, esse ponto bem aqui, que eu vou chamar de ponto A, e eu vou sinalizar esse ponto bem aqui, que eu vou chamar de ponto B, ok? Eu vou chamar de ponto B, tá bom? Olha só, Bzão, tá? B maiúsculo. E aqui um ponto A maiúsculo. É assim que a gente sinaliza ponto no plano cartesiano. Bom, eu vou começar por este ponto aqui que a gente chamou de ponto B maiúsculo, né? O Bzão. O que é que ele quer mostrar pra gente aqui, turma? O valor real dessa reta numérica aqui. O valor real fixado no eixo das ordenadas, que é o momento em que essa reta intercepta esse eixo. Muito simples, turma. Isso aqui representa pra gente uma quantidade inicial. Isso representa pra gente uma quantidade inicial. Eras, professor, então tá aqui, por isso que tu marcaste aquilo lá, né? Então é aqui que eu vou encontrar esse Bzinho. Isso, perfeito, né? Então é aqui que você vai encontrar esse Bzinho aqui, ó. É a quantidade inicial. Se esse B aqui for 3, então esse valor bem aqui é 3. Se esse B aqui for 2, então esse valor aqui vai ser 2. Se esse B aqui for 5, então esse valor aqui vai ser 5. Se esse B aqui for 100, então esse valor aqui vai ser 100. É a quantidade inicial, tá? Então, essa quantidade inicial, você vai analisar com o tempo agora se vai aumentar, se vai crescer ou se vai reduzir, né? Ou se vai decrescer, ou se vai permanecer constante. Bom, o que vai determinar isso é o valor do x. É o valor do x que vai determinar, tá? São os valores reais de x que você vai analisar aqui. Bom, se eu aumentar o valor de x aqui, ó, até chegar nesse ponto A, para chegar nesse ponto A eu tenho que aumentar o valor de x, ok? Ó, 0, 1, 2, 3, eu ia aumentando o valor do x. Então, quando eu aumento o valor do x, olha só, bem aqui, ó, eu encontro a reta, eu teria o valor do y, tá? Aí eu vou aumentar o valor do x aqui, ó, para cá, ó, eu encontro a reta. O que está acontecendo com essa quantidade inicial? Ela está, turma, decrescendo, ela está diminuindo. Então, aqui seria um gráfico que esboça uma função decrescente. Perfeito? Legal? Olha só, turma. Esse ponto A aqui, que falta a gente falar, para finalizar essa explicação aqui, esse ponto A ele também tem algo a dizer para você, tá? O que é que ele vai dizer para você? Ele vai dizer que ele é o zero da função. Ele é o zero da função. Muito estranho, né? O zero da função. Qual é a função dele? O que é que ele quer? Qual é o objetivo dele? É zerar a função. E quando eu falo da função, eu estou falando de y, gente. Então, ele é um valor de x que, quando for usado aqui na função, vai fazer esse y ser quanto, turma? Zero. Por isso que ele recebe o nome de zero da função. Professor, como é que eu posso determinar esse zero da função? Tem uma formulazinha para a gente determinar o zero da função? Tem, ó, uma formulazinha bem prática. Esse zero da função, turma, ele é um valor de x que pode ser calculado pela fórmula
menos b sobre a. Tá? Esse zero da função pode ser obtido diretamente pela fórmula menos b sobre a. Professor, da onde eu vou tirar esse bzinho? Tá aqui, ó. É a quantidade inicial. Professor, da onde eu vou tirar esse azinho? É o coeficiente angular. E aqui você tem a análise do gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, quando você tem uma função que, turma, afim, uma função completa. Perfeito, gente? Com o uso dos exercícios que tem no teu material, a gente vai poder enxergar melhor ainda todos esses conceitos de função. Perfeito? De função afim, desde a sua questão algébrica até a sua forma gráfica, até a sua forma geométrica. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a resolver exercícios, dando exemplos, e assim a gente vai dando continuidade nesse assunto de função, que vocês vão ficar, ótimos na resolução de exercício, e quando chegar o momento decisivo do teu vestibular, você chegar lá muito confiante e determinado que vai acertar a questão sem dificuldade. Perfeito, gente? Obrigado pela atenção. Até o nosso próximo vídeo para a gente resolver exercício do material. Ok.